Olá, tudo bem? Esse é o quadro Defenda os Seus Direitos, com o advogado Estevão Húngaro. Você tem que cuidar dos seus direitos e para isso você precisa da orientação certa. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD. Calma, o nome parece estranho, mas é sobre os seus dados. Você tem cuidado dos seus dados? Quando você vai fazer uma compra, você toma cuidado com isso? Bom, boa noite, Estevão. Boa noite, Roberto. Estevão, vamos começar então com o bate-papo aqui. O que é LGPD? Esse nome esquisito. É Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa isso? Vamos traduzir para um linguajar que a gente pode entender, porque o direito ele é muito complicado, ele é muito formalístico, né? Tanto é que os advogados andam de terno e gravata o dia inteiro. Lei Geral de Proteção de Dados nada mais quer dizer do que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, que são os seus dados pessoais. O seu nome. Por exemplo, Roberto, o meu nome. Eu carrego o quarto nome Estevão da minha família. Meu pai tem esse nome, meu avô tinha esse nome, o vô do meu avô também tinha esse nome. Então é um patrimônio que já está na minha família, tanto é que eu coloquei no meu filho também. O meu primeiro filho chama Estevão por causa disso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que ela veio tratar como deve proteger o direito das pessoas com relação à sua privacidade, à sua intimidade, que é os seus dados, o seu nome, o seu RG, o seu CPF. E digo mais, você sabia que isso custa, que isso tem valor econômico? Sério? Sim. Tem gente que vende esses dados. Pode vender os dados. Então, a Lei de Proteção Geral de Dados, ela vem nesse sentido também. As empresas, você vai numa farmácia, por exemplo, geralmente o vendedor pergunta o quê? Qual o teu CPF? A Lei de Proteção Geral de Dados vem para proteger isso aí. Não é assim. Para que o vendedor quer o seu CPF? Pode acontecer daquela empresa estar coletando os seus dados e vendendo os seus dados, porque a informação vale tudo no mundo de hoje, no mundo digital. Mas e como é que se protege disso? Porque é comum, né? Uma prática comum. As pessoas, a gente está falando de LGPD aqui, as pessoas acham que é uma coisa empresarial, mas isso está no nosso dia a dia. Como é que o consumidor, Estevão, se protege nessa questão, já que é comum pedir no comércio, por exemplo? A primeira coisa que eu digo é isso. As pessoas, o cidadão, precisa o quê? Antes de fornecer os seus dados ou de digitar os seus dados em qualquer aplicativo de celular, de rede social, ela deve se informar se aquele ambiente é seguro. Parte primeiro dela, a lei vem para proteger ela. Sendo seguro o site que ela está colocando os seus dados, o WhatsApp que ela está fornecendo seus dados, ou a empresa lá que ela está fazendo uma ficha, um cadastro, ela tem que se certificar disso. A partir desse instante, a empresa que recebe essa informação, ela tem a responsabilidade de proteger isso aí. Ela tem que ter uma pessoa lá que se chama DPO. O DPO é um representante da empresa que vai tratar essas informações. Certo. Então, quando a empresa vai lá e coleta os dados de um cidadão, de um cliente, alguém do povo, né? Sim. Da população. Esses dados ele tem que ter uma autorização para poder utilizar esses dados. Ou seja, ali no caixa, ali quando a pessoa pede isso, o ideal é que você assine alguma coisa? Isso, é que você assine alguma coisa. É o que acontece, geralmente nos aplicativos não vem lá antes um aceito, num contrato lá grandão que ninguém lê aquilo. Sim. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Se for um site da Google, do Facebook, que são empresas já sacramentadas, reconhecidas aí, né? Sim. Por todos nós, cidadão comum, né? Você fornece tranquilamente porque você confia naquilo lá. Sem dúvida. Mas se é uma empresa que você nunca ouviu falar, cuidado com o que você está fornecendo dos seus dados. Porque se seus dados cair na mão errada de uma empresa, de alguém que tenha vontade de praticar uma maldade, pode, por exemplo, abrir uma conta num banco digital, com os seus dados, fraudar uma conta num banco, pedir cartão em seu nome, usar esse cartão e depois aí fica a dívida, fica todo o transtorno de você ter que fazer boletim de ocorrência, buscar a justiça para poder contrapor aquela conta, negar aquela conta, dizer que aquilo não é seu. Então, assim, é necessário que as pessoas tomem muito cuidado, né? E é algo que a gente está perdendo esse pudor, né? Sim. Esse cuidado. A gente entra lá no app, todo o app pede para nós, os seus dados, seu CPF, seu nome completo, seu endereço. Sim. Por quê? Isso custa dinheiro, isso vale dinheiro. Empresas compram essas informações. Então, hoje é legal a gente falar sobre esse assunto,
porque o cidadão tem o direito de não fornecer, não autorizar que seja vendido isso aí. Ou até mais, nos Estados Unidos, por exemplo, você, cidadão, pode vender os seus dados. No Brasil também. Então, por exemplo, se você vai fazer um cadastro, você não quer que a pessoa utilize aquilo comercialmente, você pode negar. E você pode, ainda não vi isso acontecer no Brasil, mas você poderia estar vendendo essa informação para quem for tratar dessa informação poder disponibilizar para alguém. Olha só, você não sabia disso. Agora, nesse meio também, Estevam, tem os golpes que são comuns, né? Sim. Quais os golpes mais comuns nessa área de proteção de dados que às vezes as pessoas caem e nem percebem? Olha, os golpes mais comuns que a gente vê é justamente esse: é abrir uma conta no seu nome ou alguém te mandar uma mensagem pedindo os seus dados bancários, né, alegando que é do banco, e a partir dali praticar uma fraude com os seus dados e obter alguma vantagem ilícita, um crime. Mas o que é legal a gente dizer, Roberto? A Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para proteger essa pessoa que não tem tanto acesso a esse tipo de conhecimento. Por quê? As empresas, os bancos, os correios, eles não podem fornecer os dados para qualquer um. Então tem que ter um tratamento quando você dá esses dados para alguém, justamente para que isso não caia na mão errada. Então, se seu nome, se seus dados pessoais cair na mão de pessoas estranhas que não foi você que forneceu, você tem direito a uma indenização. Olha só, mas como é que eu sei? Porque eu imagino que o nome de todo mundo está sendo usado para alguma coisa hoje. Como é que eu sei se o meu nome foi utilizado de forma incorreta? Tem como descobrir? Como é que eu faço? Olha, acontece. Como que acontece isso aí? Por exemplo, você foi lá numa farmácia e você forneceu os seus dados lá. E depois, numa eventual fraude ou num vazamento de informações, foi descoberto que houve um vazamento de informações, por exemplo, dos dados do SUS. Vamos lá, do governo federal vazou os dados do SUS. Esse vazamento de dados, se teu nome estiver lá no meio e esse nome teu, esses dados teu, caiu na mão de terceiros e houve um crime, houve um dano a você, você tem direito a uma indenização. Ou, por exemplo, você foi numa empresa, comprou uma roupa, comprou uma blusa, um short, e você forneceu seus dados lá para fazer o crediário. E depois você, de alguma forma, descobriu que esses teus dados foram parar na mão de outras pessoas que utilizaram indevidamente. De forma incorreta. De forma incorreta, né? Ou, por exemplo, teus dados ficou guardado lá naquela empresa e a empresa, na hora de negativar um nome, negativou o seu nome em vez de negativar o nome de um outro nome. Então, esse tratamento de dados, a LGPD vem proteger. Por quê? Se seu nome foi fornecido, se seus dados foi fornecido indevidamente para qualquer terceiro aí, a empresa pode ser penalizada. A multa é severa, é de 2% do valor do faturamento da empresa, chegando até 50 milhões. Então, por exemplo, vamos pegar Americanas aí, que agora Americanas está no olho do furacão porque quebrou a Americanas, né? Se os dados de todos nós, eu mesmo tenho cadastro, comprei muita coisa pela Americanas. Todo mundo deve ter comprado Americanas, verdade. Eles vendem muito pela internet, né? Vamos dizer que os dados da Americanas tenham vazado. A Americanas pode sofrer um processo por você ou pelo Ministério Público de Defesa do Consumidor. E essa ação, inclusive pela lei agora de LGPD, existe um órgão de fiscalização, esse órgão vai lá e penaliza a Americanas 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Então essa coisa do pessoal pedir os seus dados e tal, eles não podem fazer o que querem com o seu número de CPF. Né? Não, a partir dessa lei geral agora, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a partir dessa nova lei, os dados devem ser tratados. Os dados não podem ser fornecidos de qualquer forma. E aí, a gente eu digo assim, ó, você já pensou uma criança que tem seu nome exposto indevidamente? Não pode. Isso é sério, né? A imprensa expor o nome
indevidamente de uma pessoa que obteve através de uma empresa. Foi lá, fez um registro, um cadastro lá, e aí por uma eventualidade, uma matéria jornalística, tem aquele nome divulgado indevidamente. Se aquele nome foi divulgado indevidamente, a empresa pode ser responsabilizada e sofrer essa multa através da fiscalização do governo, de 2% até 50 milhões, como aquele cidadão que teve o seu nome divulgado indevidamente ou fornecido indevidamente, ele tem direito a uma indenização. Lógico, ele tem que provar que sofreu um dano com isso, porque também o judiciário não vai indenizar qualquer tipo de procedimento. Né? Causou um dano, sofrimento, por exemplo, expôs a ridículo, né? Expôs o nome de alguém a ridículo. A partir do momento que houve aquela exposição indevida, criou um dano, indenização por dano moral. Agora, como é que a pessoa faz? Qual que é o procedimento que ela deve adotar ao perceber que o nome dela foi usado indevidamente? Ela tem que fazer um boletim de ocorrência? Ela tem que contratar um advogado? Como é que funciona isso? O primeiro procedimento é fazer um boletim de ocorrência. Segundo, ela pode fazer uma denúncia junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, onde essa agência, que é o órgão regulador, vai entrar em ação e vai fiscalizar aquela empresa. E aí vai obter as provas, igual você perguntou, vai ser obtidas as provas se houve vazamento de informações ou não. Lembra do LinkedIn, aquele nome esquisito? LinkedIn. Ele vazou os dados de milhões de pessoas, inclusive dados do juiz Sérgio Moro e do promotor Dallagnol. Aquele vazamento de dado é ilegal. O vazamento foi legal, as mensagens é outra situação. O vazamento foi legal. Aqueles milhões de pessoas que tiveram seu nome vazado indevidamente, a Lei Geral de Proteção de Dados vai garantir o direito delas poderem processar caso sofreram algum dano com aquele tipo de ação. E as empresas? Porque as empresas também têm o papel delas nesse trabalho, né? Como é que as empresas se protegem com essa lei? Olha, elas têm que seguir, tem cartilha, já tem guias do que a empresa tem que fazer. Todas têm que ter esse termo de autorização para a utilização dos dados da pessoa. Ela deve tratar esses dados. O que é tratar? É garantir a segurança desses dados para que eles não vazem. Porque se ele vazar e causar dano, com certeza, só o vazamento já vai dar problema junto ao órgão fiscalizador que pode aplicar a multa de 2% que eu falei, podendo chegar a 50 milhões. E se o dado vazou e causou um dano na vida daquela pessoa, ele vai responder por dano moral e vai ter que indenizar aquela situação. Outro exemplo que eu posso dar bem claro aqui, e é um exemplo até que eu vejo muito interessante, a lei avançou muito nesse sentido, nós temos, por exemplo, um hospital, ou uma clínica onde nós fazemos os nossos exames. Vamos supor que um exame meu sobre uma determinada doença, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho essa doença e vaze esse dado. Vazou esse dado, com certeza eu vou sofrer um prejuízo, porque eu vou ficar muito triste ou vou ser exposto a exposto ao público, ao ridículo, né? Não só ao ridículo, mas é uma exposição, assim, uma doença que ela me constranja, né? Que causa constrangimento, que causa sofrimento, isso, preconceito. Então, nesse sentido, se eu me sentir atingido na minha privacidade, na minha honra, que é garantido lá na Constituição, eu tenho direito a entrar com ação e receber uma indenização por isso. Hoje, tem em valores, se alguém vaza os seus dados hoje, quanto que está sendo aplicado aí de indenização? Infelizmente no Brasil, esse é um questionamento até de nós advogados. Tem indenizações de R$1.000 a 40 salários mínimos, ou até alguém que já entrou com ação na Justiça Comum e já recebeu milhões de reais de indenização por ter seus dados divulgados indevidamente em rede social, enfim, algo dessa natureza. Bom, vocês estão vendo aí, esse é só o primeiro Defenda os Seus Direitos. Estevão, no próximo, um novo assunto já. Com certeza, com certeza. Nós vamos trazer sempre alguma novidade aqui e, para finalizar, deixar bem claro isso. O seu nome é seu patrimônio, é o seu maior patrimônio. Os seus dados são o seu maior patrimônio. Porque para você ter dignidade, você tem que ter o seu nome limpo. Para você ser uma pessoa honesta, você precisa ter seus dados preservados. Viu aí? Gostou da dica? Fique ligado. Na próxima semana, nós voltamos com mais um Defenda os Seus Direitos. Vocês sabem, isso é muito importante. Cuide dos seus direitos. Você tem direitos a resguardar. Busque um advogado.
Vá atrás dos seus direitos, defenda-os, garanta os seus direitos. Um grande abraço e até um próximo programa.